Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo, já oficializado, já treinou com o time nessa segunda-feira e agora se prepara para o seu primeiro duelo, que é nada mais, nada menos, o jogo da vida do Flamengo agora nessa temporada de 2024, já que a Libertadores ficou para trás e o Campeonato Brasileiro está muito distante, com Botafogo e Palmeiras disparados na liderança. Vamos lá, o Flamengo enfrenta o Corinthians no Maracanã na quarta-feira, 9 horas e 45 minutos da noite, e a estreia de Felipe Luiz no comando técnico da equipe. O técnico Tite já deixou o Flamengo, o Felipe Luiz já assumiu, já treinou, vai dar coletiva já de apresentação. Para um técnico interino dar uma coletiva é meio estranho, né? O Mário Jorge nunca deu uma coletiva de apresentação, então quer dizer que o Felipe Luiz é aquele interino já oficializado, mas os dirigentes não querem dizer isso, né? Vamos lá, ele tá numa fritadeira, ele tá numa pressão absurda, ele pode ser esmagado, triturado mais uma vez, assim como todos os técnicos. Lembrando que há 9, 10 meses atrás ele fazia o seu último jogo como jogador de futebol profissional. No dia 3 de dezembro de 2023 ele encerrava sua carreira contra o Cuiabá no Maracanã, comandado pelo técnico Tite. Pouco mais de 9 meses, ele assume o maior clube do Brasil em questão de torcida, em questão de investimentos também. Então é uma pressão enorme, é um risco muito grande para uma carreira tão precoce igual a do Davi Luiz. Ele comandou as equipes de categorias de base, a Sub-17 e a Sub-20, em 8, 9 meses de apenas. E nisso ele teve bons números, está passando para vocês aí do lado. Ele foi campeão carioca e campeão do Intercontinental com o Sub-20, sendo o primeiro time da América do Sul a conquistar tal feito, contra o Olympiacos no Maracanã. Então o Felipe Luiz teve um bom início na base, mas no Flamengo é completamente diferente. Mas ele tem um ponto positivo, ele conhece todos esses jogadores. Há 9 meses atrás ele estava treinando e jogando com esses jogadores. Então a relação dele com os jogadores é muito boa e também pode ser preocupante, porque em nenhum momento que ele precisar sacar o Arrascaeta, precisar sacar o Gabigol ou o Bruno Henrique, será que ele vai ter culhão para fazer isso? Ou será que ele vai se esquivar, deixar eles em campo, tanto pela amizade quanto pelo companheirismo de alguns anos jogando juntos? Não sei se é o perfil dele, mas no futebol a gente não pode duvidar de nada. Então esse é um risco também, de o Felipe Luiz acabar cedendo para a panela de 2019 e 2020, que são os jogadores que ele mais jogou e mais são íntimos, né? Então é algo para se ficar de olho se o Felipe Luiz pode ou não ceder. Já falando do duelo contra o Corinthians, ele vai organizar a casa, fazer a formação do jeito que ele gosta ali e mudar alguns ajustes. Pressão, toque de bola, finalização, não tem muito o que fazer. São 2 dias de treinamento, na segunda e na terça, na quarta já joga. E aí ele vai ter um período até razoável, que vai ser a data FIFA, para treinar esses jogadores. Óbvio que não vai contar com alguns convocados, como o Gerson, mas ele vai poder ter um treinamento, ter um período um pouquinho maior, já para conhecer mais, implementar o seu estilo de jogo. E aí pode ser interessante para o técnico Felipe Luiz, que agora assume o Flamengo. Unanimidade, né? O Flamengo não ia contratar outro. Felipe Luiz é o nome da vez, é muito querido pelos torcedores. E aí tem aquela coisa, ele pode se queimar, né? Não tá pronto, não vejo ele como um técnico pronto. E se for mal, já pensou que desagradável vai ser a torcida do Flamengo xingando o Felipe Luiz? Um cara tão querido, tão envolvido com o clube. Da mesma maneira que foi o Rogério Ceni. Vocês lembram o Rogério Ceni no começo da carreira? Ele assume o São Paulo numa época que não era para ele assumir. E aí ele faz um trabalho tenebroso e a torcida xingando o Rogério Ceni. Já imaginou a torcida do São Paulo xingando o Rogério Ceni? Então isso pode acontecer se o Flamengo for mal. E aí, gente, vocês têm que começar a perceber também que a culpa não é só dos técnicos. A culpa é dos jogadores e principalmente da direção. A direção do Flamengo, a gestão Rodolfo Landim, gastou 50 milhões de reais em multas rescisórias desde 2019. É algo absurdo, são números impressionantes, assustadores que o Flamengo tem em relação a isso. Então é algo para se pensar. Rodolfo Landim atira todas as suas cartas, porque a chapa dele
pode ficar enfraquecida em uma temporada onde não vai ter títulos, e ele quer ser CEO, ele já disse. Se a chapa dele vencer, ele vai entrar como CEO do Flamengo. Ou seja, vai ser mais um mandato com o Rodolfo Landim mandando no time, porque um CEO é o cara que gerencia o time, né? Então alguns ajustes que o Felipe Luiz vai poder fazer nesse primeiro jogo, mas é um tiro no escuro. É um técnico não pronto, é um técnico muito idolatrado pela torcida, mas pronto não está. Há 9 meses atrás ele ainda era jogador profissional de futebol. Então é algo arriscado, mas era a única solução para o Flamengo momentaneamente, para tentar salvar mais uma temporada perdida e mais um ano sem nenhum planejamento da era Rodolfo Landim. Jorge Jesus vai sendo cada vez mais um acaso do que uma aposta, do que um planejamento feita nessa gestão, com o vice de futebol, Marcos Braz. Se gostou, like, se inscreva, compartilhe e até a próxima. Evoluindo sempre.